Amém, graças a Deus. Vamos trazer neste momento uma breve meditação na palavra de Deus que se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Hoje iremos meditar no versículo 5 e 6. Efésios, capítulo 1, versículos 5 e 6. Leiamos a santa palavra do Senhor nosso Deus. Diz assim: E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Vejamos bem, irmão e irmã, você, senhor, senhora, cidadão, que porventura ainda não seja crente. De fato, as Escrituras Sagradas falam de eleição, falam de predestinação. Há vários debates sobre essas questões. Na verdade, o que existe são alguns equívocos a respeito da eleição, da predestinação ou controvérsia destes assuntos. Mas vejamos bem, de forma bíblica, diz assim: e nos predestinou. A Bíblia, de fato, fala de uma predestinação. Mas, levando em consideração todo o contexto da Escritura, toda a revelação da palavra de Deus, a predestinação não é aquela ideia fatalista que alguns creem, que alguns pregam, que Deus ele já escolheu de antemão a dedo quem vai para o inferno e quem vai para o céu. É bem verdade que Deus ele sabe, porque ele sendo onisciente, onipresente, onipotente, ele sendo soberano, ele não pode deixar de saber. Mas saber nem sempre implica determinar. Ele sabe porque não pode deixar de saber, porque faz parte do seu atributo. Deus ele predestina sim, predestina, mas como diz o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 2, a predestinação, ela diz respeito aos salvos. Como diz, eleitos segundo a presciência de Deus. Deus, ele elege, ele salva segundo a sua presciência. Daqueles que pela fé creram no Filho de Deus. Então, a predestinação são para os eleitos de respeito àqueles que pela fé em Cristo Jesus foram salvos. E nos predestinou para filhos de adoção, veja, pela filiação que há na fé em Cristo Jesus, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade. Filhos de adoção. As Escrituras Sagradas, de fato, falam que a raça humana, todos são, por criação, os filhos de Deus, nesse sentido restrito de criação. Mas há também a filiação no sentido por eleição, no caso, os israelitas foram eleitos para que por meio deles viesse o Salvador do mundo, Jesus Cristo Senhor. Mas a salvação, ou seja, mas a filiação, o ser filho por Deus para a salvação, é só por meio de Cristo, por adoção. Filho por criação, filho por eleição, no sentido israelita, não salva. Só são salvos filhos por adoção. E isso, como diz lá em João capítulo 1, versículo 12. Mas versículo 11, 12 diz assim: ele veio para os seus, aqueles eleitos, pelo qual Deus escolheu para que viesse o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Mas os seus, os israelitas, os judeus, não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí explica, a saber, aos que creem no seu nome.
filho de Deus por adoção pela fé em Cristo Jesus para a salvação. Esta é a garantia. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. João 3,16 traz a clareza melhor. Porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. É assim que o homem é salvo, eleito em Cristo, não fora de Cristo. E uma vez eleito, predestinado eternamente, já de antemão, pela fé prevista em Cristo Jesus, que ele já contemplou. Versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Em Cristo, no amado, predestinados, eleitos, tudo nele, tudo está centralizado na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Todas essas bênçãos é para a glória de Deus, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Só podemos agradar a Deus se estivermos no amado, e o amado estando em nós. Como diz lá em João, capítulo 14, versículo 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos guarda, este é o que me ama. O que me ama, eu amarei. E eu manifestarei ao meu Pai, e o revelarei a ele. Será amado pelo Pai também. Há essa relação de relacionamento, de amor para com Deus. Para consumar esta breve reflexão, vejamos ainda em Efésios capítulo 3, versículo 17. Para que Jesus Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando enraizado e fundado em amor. Só podem estar enraizados, fundamentados em Cristo em amor, aqueles que foram salvos pela fé nele. Então, relendo os textos 5 e 6 de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 5 e 6. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Deus ele salva pela fé no Cristo, o amado Filho de Deus. Que Deus em Cristo abençoe. Quem sabe em outra oportunidade haveremos de meditar em mais 2 versículos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele mesmo de verdade, todo que crê, entenda, todo aquele que nele crê. Há uma condição necessária para a salvação: crer em Jesus Cristo. Não importa, esta salvação é proposta. Amém e amém.